Boa noite a todos. O nosso tema é uma pergunta muito direta. Quem te conduz? É isso mesmo. Divaldo Pereira Franco, que dispensa apresentações, fala confirmativamente aquilo que está em O Livro dos Espíritos e mais confirmadamente em O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec estabelece um código metodológico para estabelecer-se a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, confirmando a imortalidade da alma, trazendo a cientificação da eternidade de todos nós e o entrelaçamento que existe entre encarnados e desencarnados. Considerando o nosso mundo analisado como um mundo ainda inferior moralmente. Por quê? Porque nas nossas livres escolhas, dificilmente a gente escolhe perdoar, tolerar, compreender, servir. Na maioria das vezes, nós escolhemos exatamente o contrário. Não perdoar, não servir, não tolerar, não compreender. Se essa é a nossa proposta de vida, se essa é a nossa escolha preferencial, do ponto de vista fluídico, o espírito que somos nós, o sensório comum, o sensório comum, o senso comum, é aquele que pensa, é aquele que sente, é aquele que pode manifestar alegria ou tristeza, é aquele que pode dizer sim ou não, é aquele que pode tudo, o espírito, a alma humana. E quando estamos encarnados, é assim que nos apresentamos. Almas presas ao corpo físico, tendo um intermediário, corpo chamado espiritual ou perispírito, ou modelo organizador biológico, que assimila tudo que o espírito já adquiriu até hoje, de virtudes e de imperfeições. Mas a impregnação daquilo que está registrado nesse corpo extraordinário chamado perispírito, o envoltório da alma humana, tudo isso vai representar as nossas manifestações, tanto como encarnados ou como desencarnados. Então nós vamos morrer e viver conforme as impressões que nós impregnamos em nossa alma, que estarão registradas devidamente nesse corpo espiritual. Não existe coisa mais profunda e mais natural e mais simples e mais científica e mais filosófica e mais teológica do que este esclarecimento. Então, se nós somos o resultado de nós mesmos, que fica tudo muito bem registrado, agora que estamos encarnados, com a certeza de que desencarnaremos logo mais, pode ser daqui a um minuto, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos ou mais, não mais do que isso, perguntamos-nos, quem realmente nos conduz? Nós somos marionetes? Existe uma força que não respeita a nossa liberdade de escolha, que já determinou o destino de cada um? O que eu vivo, o que eu vivencio a cada dia, não sou eu que determinei? Alguém escolheu e inexoravelmente eu não posso mudar.
porque eu sou marionete, uma máquina do destino, conforme dizem alguns filósofos fatalistas ou deterministas. E a doutrina espírita vem nos dizer que estes conceitos estão profundamente equivocados. Agora que podemos compreender onde estão os equívocos. Porque aquilo que parece ser uma determinação, a forma que você vai morrer, a família que você vai ter que assumir, os lugares e as pessoas com as quais você terá que conviver, são planejamentos reencarnatórios, muito bem delineados, de acordo com os nossos feitos ou os desfeitos do passado, de acordo com a nossa capacidade de reparar, de recompensar, de ressarcir, de reconciliar. E com um leque de misericórdia tão grande, que um crime que poderíamos ter cometido há 3.000 anos, somente agora vamos ter condições de reparar. Porque a justiça divina soube esperar o momento certo, para que o erro cometido se transforme na maior lição, que escola alguma, que educador nenhum poderá nos promover na alma. Através da lei de causa e efeito, utilizando a pluralidade das reencarnações com muita misericórdia. Que conceitos nós temos na doutrina espírita? Que esclarecimentos! Mas a pergunta nossa é, e hoje? Independentemente de sermos ignorantes ou sábios a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito da dor ou do amor, do passado, do presente ou do futuro, agora, já, imediatamente, quem está nos conduzindo? Allan Kardec, no qual nos baseamos para fazermos a palestra de hoje, ele coloca uma situação no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: um homem está caminhando pelo deserto. Horas e horas a fio. Um sol causticante. Está desidratado. Está enfraquecido. Suas forças vitais roubadas pelos reflexos solares, que tem um grau de radioatividade muito maior do que a própria radioatividade do corpo humano, que não ultrapassa no total de todos os nossos ingredientes radiativos a 30 graus de radioatividade. Desfalecimento certo. E o homem tem apenas uma opção. Diante do inesperado, diante da impotência, da incapacidade, olhando de um lado para outro em todos os quadrantes da Terra, não enxerga uma só possibilidade de prosseguir, de sobreviver. Nenhuma planta, nenhuma pessoa, nenhuma ave, nenhum animal, nenhum oásis, nada. Chuva, então, nem pensar. E agora? E agora? Essa expressão que foi elaborada exatamente por Allan Kardec, são reflexões pessoais dele. Claro que eu não tenho a capacidade de reproduzir exatamente cada detalhe de como ele elaborou esta situação, problema. Mas nos coloquemos assim. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós nos sentimos exatamente assim? Não tenho ninguém, não tenho nada. Parece até que Deus está inacessível. Aquele Deus que Jesus disse que é amor,
Kardec, quando projeta essa imagem, um pouco refletimos talvez na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava ponderando exatamente sobre as nossas condições de vida atual, de espíritos endividados, comprometidos com o planejamento reencarnatório, enfraquecidos moralmente e nos sentindo muitas vezes assim. Eu tenho tudo e não tenho nada. As coisas e as pessoas, de repente, nada significam. E me encontro numa situação impotente, sem saída. Olha o que Allan Kardec planejou para nós. Refletimos. Mas, diante de uma situação dessa, você não tem mais a quem recorrer. E muitas vezes a vida vai nos colocar assim, com essa sensação de um deserto absoluto, de solidão total, de nenhuma potência para resolver a nossa dificuldade. É exatamente aí que poderemos elevar o nosso pensamento a Deus. Quando não temos mais a quem recorrer. E nesse momento a gente se ajoelha e a gente reconhece que Deus existe, implora a Ele toda a ajuda possível para resolvermos aquele problema que nós não temos condição de resolver. E naquele momento de súplica, como último recurso da sobrevivência, eis que de repente a gente ganha uma força que não sabe de onde tirou. E dá mais alguns passos. E sobe uma montanha de areia ainda muito mais quente, exigindo ainda muito mais. E a gente fica a pensar, mas se eu já estou nas últimas, por que eu estou sendo conduzido a caminhar um pouco mais e subir uma montanha, quando já não me sinto com resistência para nada? Mas ao mesmo tempo você consegue caminhar. Sobe a montanha, chega no topo, e chegando lá você percebe que lá do outro lado da montanha existe um oásis. Um local com uma lagoa, com águas cristalinas, pura, que ninguém tocou. Algumas árvores frutíferas formando um pomar, ensobreando a margem deste lago. E ali está a solução imediata para a sobrevivência: água pura e frutas silvestres. Mas você ainda imagina, quem me trouxe até aqui, por que não me levou direto para aquele local? Porque eu estou vendo que eu vou precisar descer muito para chegar ali. Que imagem maravilhosa Allan Kardec propôs para nós todos. Quando adiante e depois dessas reflexões, todas as vezes que a gente tenta pensar assim, o que eu fui nas outras encarnações? Todo mundo tem essa curiosidade. Mas Jesus já falou e o Espiritismo todos os dias repete quem nós fomos na outra encarnação e nas outras demais passadas. Não importa se fomos reis, rainhas, plebeus,
pessoas comuns, vivendo em qualquer parte do planeta, em qualquer condição, mas uma coisa é certa: nós fomos, sim, muito orgulhosos e muito egoístas. Então, quando hoje alguém vem nos perguntar dos nossos tratamentos, Valfrido, eu queria saber quem eu fui, o que é que eu faço? Mas não precisa fazer nada. Jesus já falou e o Espiritismo está reiterando, está confirmando. Sabe o que é que você foi em vidas passadas? Orgulhoso e orgulhosa, egoísta e pronto. Era um pobre, orgulhoso e egoísta, era um rico, pobre e egoísta, ou um mediano, pobre e egoísta. É por isso que nós estamos aqui. Mas aí, nessa condição, Jesus apresenta-nos um quadro divino, dizendo assim, que Deus permite ao orgulhoso subir no mais alto degrau que ele pensa alcançar. E lhe dá força e deixa ele ir bem longe, para que a queda seja definitiva. Para que ele possa destruir definitivamente aquele orgulho. Porque só assim o orgulhoso poderá perceber o seu engano, o seu erro de propósito e de postura de vida, que é estabelecer-se no orgulho e no egoísmo. Pais de todas as misérias morais, sociais, econômicas, políticas, tudo aquilo que a gente vê de desesperador, como hoje, conversando com um amigo sobre a condição do país, e perguntei a ele, ele falou, Valfrido, só tem um problema nesse país, nós não valemos nada. Falei, como assim? A gente reclama do político, ladrão, mas nós também somos assim. Você viu o que aconteceu nessa crise, Valfrido? Eu li e me identifiquei, eu não tinha percebido isso. Que qualquer país do mundo, quando tem uma avalanche, um tsunami, uma crise, seja ela de que ordem for, seja a sua origem, as pessoas percebem a crise, a gravidade, e elas fazem exatamente o quê? Diminuem preços, todos os prestadores de serviço, quando não fazem serviços gratuitos, se transformam em voluntários, não pensam mais em lucro, pensam apenas em restaurar aquelas vidas em crise. Mas no Brasil, como a gente viu agora recentemente, onde houve uma paralisação para matar todo mundo, você não sabe quem é pior, se é o governo, que é insensível, ou o manifestante, que é insensato. Então, é para matar todo mundo de fome, de sede, de tudo mais, para resolver o seu problema? Então, quem é pior, o governo ou o manifestante? Não sabemos. Eu ouvi esse discurso hoje, de um cidadão comum, um auxiliar de contabilidade, na fila do Banco do Brasil, da nossa cidade. Valfrido, a nossa crise é moral. É moral. Você viu o quanto que aumentaram dos combustíveis, o quanto que aumentaram dos alimentos, que até hoje continuam aumentados, aproveitaram a crise e inflacionaram o país. Quando é que a gente vai voltar de novo aos custos que nós tínhamos? Então, quem presta desse país? Ele diz, confissão muito importante, que eu falei, vou demonstrar isso hoje na palestra. Ou seja, nenhum de nós vale nada. Quem tira proveito da miséria e da crise do outro, vale o quê? Quem está certo, quem está errado? E Jesus disse isso. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Estamos vivendo este momento. Aquele homem que chegou naquela posição de miséria total, num deserto sem chance, sem saber a quem recorrer,
como nós nos sentimos muitas vezes, quem vai me dar ajuda? E a gente não percebe nenhuma possibilidade. E aí Deus coloca assim, em vez de dar logo a solução, faz a pessoa ter força para subir mais alto ainda. E quando ela sobe bem alto, já sem chance de viver, ele mostra que lá embaixo tem um oásis, tem a água e tem as frutas. E isso acontece com todos nós. Todos nós que somos orgulhosos e egoístas. A vida nos colocará exatamente assim, dizendo que Deus vai permitir o orgulhoso, sim, vai descer e ir muito, muito, muito longe. E Deus vai deixar ele ir muito mais longe, conforme a sua vaidade e o seu orgulho, para que a queda seja definitiva. Então o homem que teria que voltar, e ele teria que voltar sim, e aquele homem na posição de Kardec voltou. Ele voltou, desceu, porque para descer, como diz, todos os santos ajudam, e teve que gastar o resto de vida que tinha para beber a água suave, cristalina do riacho e comer das frutas. Que maravilha! O homem agora estava bem, estava tranquilo. E até agradeceu a Deus ali no primeiro momento. Mas quando ele voltou forte, alimentado, a sua viagem, e voltou para as suas atividades normais, que agora não dependia de mais nada, a não ser dele próprio, esse homem que tinha procurado Deus, ele agora estava dizendo assim, olha, Kardec diz isso, como eu sou formidável, como eu sou forte, como eu sou inteligente, eu estava numa situação difícil, mas eu consegui vencer, eu consegui vencer, eu restabeleci a minha vida, eu me fortaleci, e aí ele volta tudo de novo, a exaltação de si mesmo, e dizer que ele é que fez a si próprio, que Deus não existe, que força nenhuma espiritual poderia modificá-lo, porque ele é que é a própria força. Aí eu pergunto, gente, quem é que está nos conduzindo? E Kardec deixa essa reflexão no ar. Porque nós todos somos assim. Todos nós já tivemos ou estamos em situações extremamente difíceis. Recorremos a Deus e depois que a solução chegou, a gente diz, não, o inteligente fui eu. Eu é que sou o cara. Eu é que me virei. Se não fosse eu não teria saído daquela situação. Concluindo essa breve reflexão, é isso que nós temos a dizer. Quem é que realmente está nos conduzindo? É Deus? É a fé? É o conhecimento? Ou quem continua nos conduzindo é o orgulho e o egoísmo? Por que nós não somos totalmente felizes? Porque se nós fôssemos fazer uma pequena conta breve do quanto que a vida nos oferece, quantos oásis, quantos momentos de proteção, e nós simplesmente esquecemos de tudo isso. Não, ninguém me trouxe até aqui. Eu não estou vivo por causa de Deus. Eu não estou vivo por causa dos Espíritos bons. Eu não estou vivo por causa de Jesus, dessa misericórdia imensa que me protege mesmo eu sendo uma pessoa má. E aí Jesus aparece nesse cenário para dizer, apenas para refletirmos, que Deus é tão bom, que Ele faz com que o sol nasça todos os dias,
para os bons e para os maus. Ele não vai deixar de mandar o sol porque tem uma pessoa mais ou menos, uma pessoa boa e uma pessoa má. Ele manda para todos a mesma condição, a mesma oportunidade. A mesma coisa Jesus reiterou dizendo: Deus não manda chuva apenas para os justos. Ele faz chover tanto na terra do justo como na terra do injusto. Um dia nós vamos compreender que Deus está acima de tudo. Os espíritos protetores que trouxeram reflexões importantes através dessa doutrina extraordinária, consoladora, que é o retorno de Jesus ao mundo de maneira pacífica e literária, eles nos confirmam isso. Que todas as vezes que nós nos sentimos beneficiados de alguma coisa, aliviados de alguma coisa, não vamos dizer: eu mereci, eu sou inteligente, eu consegui. Não. Todas as vezes que nós tivermos benefícios, e nós os temos todos os dias, a cada segundo, vamos nos lembrar: Deus, foi Deus que me concedeu o que eu tenho, o que eu vivencio, o que eu sou. Mas quando fizermos alguma coisa errada, por favor, dizem os espíritos superiores, não vamos acusar a ninguém, a má sorte, a um mau destino, ao mau planejamento reencarnatório, ao determinismo, à fatalidade que não existem, ao vizinho, ao amigo, ao marido, à esposa, ao irmão, à irmã, o companheiro de trabalho. Se alguma coisa ruim nos aconteceu, vamos ter a hombridade de dizer: eu estou passando por essa coisa ruim, porque foi eu que fiz a coisa ruim. Ninguém é responsável por isso. Então é assim que a gente encerra essa breve reflexão sobre esta questão, que é muito pessoal. Quem é que te conduz? É o orgulho? É o egoísmo? Ou é Deus? Porque se for Deus que te conduz, então quem está te conduzindo é o amor. Porque Deus